PCC e CV como terrorista, Exatamente. né? E aí... Você esperava isso? Porque estava se falando, né? Esperava isso. E não sei se eu apresento ele agora ou se Vamos lá. você... Vamos primeiro para a apresentação, depois a gente... Você sabe que você tem que me dar presente, né? Tá sabendo? Já trouxe, já. Então, se apresenta pro povo e eu quero meu presente. Eu sou Hugo Leonardo, delegado de Polícia Civil no estado do Ceará, há 8 anos já, vou para 9. Servidor público há 16 anos. Antes de ser delegado de polícia, eu fui policial militar durante 6 anos. Foi a minha primeira profissão, né? Entrei na Polícia Militar com 19 até os 25. Depois saí da Polícia Militar porque eu passei no concurso do Tribunal de Justiça, onde eu passei 3 anos, Tribunal de Justiça lá do Ceará também. E saí do Tribunal de Justiça porque eu virei delegado. E aí já são aí quase 17 anos de serviço público, né? Entre Polícia Militar, Polícia Civil, Tribunal de Justiça. Atualmente estou pré-candidato ao governo do estado do Ceará, também pelo Partido Missão. A missão dada aí pelo Diretório Nacional, Arthur Duval, Renan Santos, Kim Kataguiri, todo mundo me chamou para esse compromisso. E tendo em vista que eu já... Qual é teu conhecimento dessas facções? Enfrentamento, investigação? Toda a minha vida pública dentro da polícia foi fazendo esse enfrentamento, né? Principalmente como delegado de polícia. Eu tenho orgulho de dizer que parte das maiores operações policiais do estado do Ceará contra as organizações criminosas foram coordenadas por mim, né? Eu participei ativamente ali da coordenação e da prisão de parte dos maiores criminosos do estado do Ceará. Outros foram neutralizados, né? Não quiseram se render e aí pediram para morrer. E infelizmente a gente teve que atender ao pedido. E os que se renderam foram presos, né? E o presente que você trouxe? O presente que eu trouxe... Pra deixar aqui, viu? Não, pois por isso que tinha que ser especial. Esse aqui... É especial mesmo, viu? Não, Isso aqui eu tenho um ciúme da porra desse... Eu tenho um ciúme da porra desse presente aí, viu? O que é? Esse aí é o grifo, ele é o símbolo do patrulhamento urbano. O patrulhamento urbano ele é um dos cursos mais complicados de se fazer na Polícia Militar, um dos cursos mais doídos, como a gente fala. Ele é o curso que habilita o policial militar a fazer parte do Comando Tático Motorizado, o COTAM, que é como se fosse a rota aqui de São Paulo, né? Tá. Então, para você fazer parte do COTAM, você primeiro tem que passar no curso, né? E o curso é justamente esse, que é o curso do patrulhamento urbano. Eu sou o patrulheiro urbano 28 do 13º PU. Um abraço aqui a todos os patrulheiros do estado do Ceará. E aí eu trouxe esse... Bem bonito. Esse brevet aí para ficar na estante aí. Muito especial pra mim, eu tenho um ciúme grande, só não tenho mais ciúme do que minha mulher, tirando a minha mulher a Mas coisa... vai ficar aqui no nosso cenário pra sempre. Vai ficar pra sempre, demais aí, vai cara, ficar assim. Principalmente quando tem uma importância assim, a gente tem um carinho especial. O Arthur, o terceiro convidado está a caminho, Sim. Me fala por que ele foi escolhido para estar aqui, qual é a especialidade dele? O Busnello é capitão do BOP, né? Casca grossíssima Coronel? do Rio de Janeiro. E ele vai... Bom, eu acho que fica ruim eu falar dele. Tá. Deixa ele chegar que você vai ver o calibre dos caras que eu tô trazendo aqui. Tá bom. Certo? Pré-candidato também pela missão no Rio de Janeiro, né? Ele é pré-candidato a vice-governador com o nosso querido bombeiro Rafa. E a hora que o homem chegar, deixa ele se apresentar para você. O que eu vou pedir para você no começo, então, ele já tá chegando daqui 10 minutos, ele tá aqui e entra na conversa com a gente. Arthur, cara, tem muita gente em casa que ouve muito falar em facção criminosa, em crime organizado. Por que esses termos? Crime organizado, facções, PCC, CV, são só esses, são mais outros. Esses caras dominam tudo, eles estão no Brasil inteiro, estão fora do Brasil. Dá uma geral, assim, para quem tá perdido. Sim. Eu vou falar. Que são essas facções e depois a gente vai para esse assunto dos Estados Unidos. Eu vou explicar em linhas gerais e depois eu vou passar para eles falarem mais. Hoje eu sou, como eu falei, eu sou co-host. Tá bom. Eu vou fazer a apresentação. Bora. E eles vão tocar. Mas basicamente aqui no país a gente tem 1/4 da população vivendo sob a tutela do crime organizado. É muita coisa. Só que é muito mais do que isso, né? E é justamente isso que a gente tenta explicar, porque é o seguinte, o que acontece, né? Quando a gente fala de crime organizado, a gente sempre lembra de PCC e de Comando Vermelho, né? E existe uma diferença fundamental
entre os dois. E na história a gente lembra da máfia também, né? Tudo isso, né? Tudo isso são períodos humanos onde o crime ele vai se organizando de diferentes formas. Você pega o Al Capone, por exemplo, ele ficou gigantesco justamente com a lei seca vendendo bebida. Infiltrado no governo e tudo. E foi pego por conta de uma fraude no imposto de renda. É. Né? Então, o que acontece aqui no Brasil? Né? Hoje, vamos falar hoje, você tem basicamente dois tipos de dominação do crime organizado. Você tem o que a gente chama de dominação horizontal e de dominação vertical. Né? Quando a gente fala de dominação horizontal, a gente fala de dominação de territórios. É basicamente o que o Comando Vermelho faz. O Comando Vermelho faz uma coisa muito menos sofisticada e muito mais agressiva no sentido violento da coisa, que é uma dominação física de territórios, onde você tem tipo a venda... war mesmo. Exatamente. Esse território é meu, ninguém Exatamente. Não, e assim, quando eles determinam um território... O war que eu falo é do jogo, né? Todo mundo aqui jogou aquele joguinho do war. Tá. Quando você tem essa determinação de um território, o que acontece? Você tem, de fato, cobrança de mensalidade para que essas pessoas financiem barricadas para que a polícia não entre. Morador comum, você está falando. Morador comum. E ali você tem, claro, você tem também atividade criminosa de venda de entorpecentes, mas você tem diversas outras atividades derivadas da dominação de território, como, por exemplo, a venda de gás, a venda de internet. Falaram que até pão? A venda de pão, a venda de serviços, o pagamento de pedágio para transporte. Você vai entrar de Uber ali, você tem que pagar um pedágiozinho. Você vai entrar de moto para entregar um iFood, você tem que pagar um pedágiozinho. Né? Então, esse é um tipo de dominação. Ela é horizontal. Né? Quando, inclusive, eu uso uma camiseta, né, do Prendeu Matou, né, que foi uma frase dita pelo pré-candidato Renan Santos à presidência. Eu acho bem problemática essa frase, porque dá a impressão que... Eu não sei qual é a explicação dela, mas que... Prendeu e lá dentro mata, dentro da prisão. Não é isso. Né? Então, na verdade, é uma redução do seguinte. O ladrão no Brasil, ele vai ter... O ladrão não. O criminoso organizado, principalmente, ele vai ter duas opções. Ou ele vai se render, ele vai ser preso, ele vai ficar muito tempo preso. Ou ele não vai se render e, como o delegado Hugo já houve de fazer, ele vai ter que... Ele está pedindo para ser neutralizado. Tá. Né? Esse tipo de lógica ele serve muito mais para esse tipo de dominação horizontal. Porque é uma dominação onde você tem o confronto com operações policiais que vão... eles vão recuperar fisicamente territórios dominados pelo crime organizado. Quando a gente fala de PCC... Né? A gente está falando de uma estrutura ainda mais organizada, ainda mais perigosa, porque é o tipo de dominação vertical. Então você tem um domínio de instituições. As operações do PCC elas são muito mais sofisticadas, elas são muito mais estruturadas e a ordem de grandeza, né, dos valores movimentados pelo PCC são absolutamente maiores. Então você está falando do quê? Você está falando de tráfico internacional de drogas de verdade, você está falando de pegar a droga da Bolívia e tirar daqui para levar para a Itália e para outros lugares do mundo. Você está falando de uma operação de lavagem de dinheiro da ordem dos bilhões de reais. Então você está falando sim de pegar fundos como a REAG, você está falando sim de você pegar a Copap, por exemplo, você está falando sim de você pegar operadoras de funk, como por exemplo a Love Funk, e fazer com que se glamorize esse tipo de atividade. Transportadoras, né? A gente acabou de ver a doutora Deolane sendo presa justamente por isso. Você está falando de braços políticos financiados por organizações criminosas, você está falando de braços midiáticos, né? Então artistas financiados pela organização, e você está falando também de braços legais, então você está falando de advogados do crime organizado, certo? O que acontece, portanto? O PCC, isso está acontecendo no Brasil agora, está vendo a operação estruturada o Comando Vermelho está vendo a operação estruturada do PCC, está querendo copiar. Inclusive o estado do Ceará é um estado chave, um estado estratégico para o Comando Vermelho por causa do porto, né, de Pecém, que eles querem utilizar justamente para exportar drogas. Então, o que acontece aqui no Brasil? É muito importante que para esse tipo de combate você use inclusive inteligência, e aí sim faz ainda mais sentido a cooperação internacional, porque você está falando de quebra de sigilo, você está falando de interceptações que em territórios extranacionais você tem muito mais agilidade, inclusive, para desmantelar essas facções. E agora vamos para a segunda etapa, então, antes de estar os outros convidados aqui. O que muda um outro país, o Brasil é um país soberano, mas por que outros países podem ou não taxar ou falar que o PCC e o Comando Vermelho são terroristas? O que muda na prática pra gente? Olha, muda muita coisa, porque é o seguinte, o problema maior
não é eles terem sido considerados organizações terroristas estrangeiras. O problema maior é eles terem sido considerados terroristas globais especialmente designados. Porque aí muda o jogo. Porque enquanto a capitulação americana ela é só em torno da organização terrorista estrangeira, o terrorista global especialmente designado, você ataca toda a rede de apoio. Você ataca tanto a organização quanto as pessoas que financiam, que lavam, que apoiam, que escondem. Então, inclusive, ataca o próprio americano. O próprio americano que dentro do território dos Estados Unidos apoia o grupo. E na capitulação de organização terrorista estrangeira, é só o estrangeiro, não é o americano. Então, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, eles foram categorizados nas duas situações. Organização terrorista estrangeira e terroristas globais especialmente designados. E aí existe uma diferença legislativa em relação a isso aí. Porque como o terrorista global especialmente designado ele é uma coisa mais gravosa, ele vem por medida executiva do presidente. Então não precisa de avaliação do Congresso. Por isso que quando Marco Rubio anunciou, imediatamente eles viraram terroristas especialmente designados, né? Já a organização terrorista estrangeira precisa passar por uma avaliação do Congresso que demora 7 dias, do Congresso americano. E aí por isso que só vai valer a partir do dia 5, porque o Congresso americano ele pode derrubar a categorização feita pelo secretário de Estado, ou ele pode se manter silente. E aí ele se mantendo silente é aplicado de imediato, né? E a gente está falando aqui de quebrar todas as amarras que a Quinta Emenda Americana ela garante a qualquer pessoa, principalmente o cidadão americano. A gente está falando de os Estados Unidos não precisar mais de autorização nem judicial e nem externas de outros países para agir, inclusive para aplicar o que aqui no Brasil nós chamamos de métodos extraordinários de obtenção de prova. Interceptação telefônica, interceptação telemática, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, bloqueio e sequestro de bens, capturas, né? E existe todo um escalonamento que vai desde ações menos gravosas até ações mais gravosas, como, por exemplo, ataques em territórios estrangeiros, que já aconteceu muito, acontece principalmente no Oriente Médio, que podem ser executados agora no Brasil. É claro que isso é a última instância de um processo que vai ser construído a partir de agora que os Estados Unidos capitularam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, né? E terroristas globais especialmente designados, e também vai muito da inação do Brasil, né? Porque essa situação é preciso que a população entenda que era só questão de tempo acontecer. Por quê? A lei que regulamenta as organizações terroristas estrangeiras, ela não é de agora, ela é de 96. Ela foi promulgada pelo Bill Clinton ainda quando a gente teve o primeiro ataque no World Trade Center em 93 e teve também se eu não me engano, no Oklahoma City em 95. E aí eles fizeram essa lei justamente para eles conseguirem atacar de um modo mais duro e asfixiar financeiramente esses grupos extremistas que ameaçavam a segurança nacional americana.